Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o movimento curvilíneo uniforme, também chamado de MCU, como vocês podem ver bem aqui. Esse conteúdo está intimamente relacionado com a parte de força centrípeta, que vai cair na nossa provinha de física, beleza? Galerinha, essa parte de MCU vai ser dividida em um conjunto de aulas, tudo bem? Se eu não estou enganado, essa primeira aula eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte introdutória da força centrípeta, falando um pouquinho sobre ela, falando sobre alguns casos da força centrípeta no nosso cotidiano. Depois eu vou falar um pouquinho sobre velocidade angular, tudo isso em uma outra aula. E depois eu quero fazer com vocês alguns exercícios. Então, vão ser 3 vídeos falando um pouco sobre força centrípeta e sobre movimento curvilíneo uniforme. Beleza? No vídeo de agora é estranho, né? No vídeo de hoje, a gente fala um pouquinho mais sobre essa noção da força centrípeta. Então, eu quero comentar com vocês o que é a força centrípeta, como que ela surge, por que que ela existe, tá bom? E tudo isso a gente vai ver agora, beleza? Galera, para a gente começar a falar sobre essa força centrípeta, eu quero que a gente analise o movimento de um carro. Aqui, eu desenhei um carrinho para vocês, e esse carro meio que está andando numa pista em formato de donut, tá bom? A gente sabe que esse carro vai estar andando para frente com uma velocidade v. Então, vamos anotar aqui um vetor v. Esse carro, oh meu Deus, aqui ó, espera aí gente, espera aí. Esse carro aqui, ele vai estar andando para frente com uma velocidade v. Só que, pensa comigo, se esse carro fosse andando com essa velocidade v, velocidade v, velocidade v, teria uma hora que ele acabaria saindo da pista. Então a força resultante nele, que é a soma de todas as forças, não tem que ser para cá para frente. Porque caso contrário, ele vai acabar andando, 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 e uma hora ele vai acabar passando no meio fio, ele vai acabar saindo da pista. Então, a gente sabe que a força resultante dele não pode ser para cá para frente. Na realidade, a força resultante dele tem que ser para cá, porque ele quer fazer uma curva. Então, vamos anotar a força resultante. A força resultante dele vai ser bem para cá. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Apenas com esse vetor velocidade, seria possível ele fazer essa força resultante? Seria possível ele se movimentar para cá? Não entendeu a pergunta? Vamos tentar relembrar um conceito que a gente viu na aula passada. Caso você não tenha visto a aula passada, que a gente falou um pouquinho sobre plano inclinado e tem sobre força de atrito, não tem problema. Mas seria legal você dar uma olhadinha naquela aula que a gente falou um pouquinho sobre decomposição vetorial. Na parte de decomposição vetorial, a gente viu o seguinte: a gente pode traçar algum eixo, um eixo x e um eixo y. A gente pode colocar essas forças dentro de um eixo. Então, vamos colocar aqui o vetor v, que é o vetor velocidade, e também e também a resultante. Vamos colocar bem aqui, ó. E a resultante, que eu vou chamar de vetor R, beleza? R de resultante. Eu quero que vocês percebam o seguinte: ao longo da última aula, a gente falou que a gente pode pegar esse vetor que não está no eixo, a gente pode meio que esmagar esse vetor, formando duas componentes. Então, a gente pode meio que fazer isso aqui, ó, tec, 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 forma essa componente bem aqui, tec, 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 forma essa componente bem aqui. Só que perceba uma coisa: a gente só tem essa componente bem aqui. É necessário que a gente tenha um outro vetor bem aqui para que a gente consiga realizar esse movimento de curva. E é exatamente esse vetor que a gente vai estudar hoje. Esse vetor que vai fazer com que a gente consiga ter esse movimento de curva chama-se aceleração centrípeta. Então, perceba uma coisa: com a aceleração centrípeta, agora sim a gente consegue fazer uma curva. E, gente, olha que legal. Deixa eu desenhar aqui a aceleração centrípeta. Se você for analisar esse mesmo carrinho, opa, peraí, deixa eu colocar a aceleração centrípeta um pouquinho mais reto. Aqui, ó. Se você for analisar esse mesmo carro e as forças que acontecem nesse mesmo carro em uma volta completa, digamos assim, a gente vai reparar algumas coisinhas. Primeiro, vamos lá. Vamos representar aqui. A gente tem aqui o vetor velocidade. A gente tem aqui a resultante, que é para cá. E a gente sabe que para que esse carro percorra para cá, a gente precisa desse vetor aqui, tec, 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 desse vetor aqui, e tec, 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 desse vetor aqui também. Esse vetor a gente acabou de estudar, que é a aceleração centrípeta. Então, vamos anotar aqui, ó, a aceleração centrípeta. A mesma coisa vai acontecer quando o carro está aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer quando o carro está aqui. Vetor V, a gente vai ter vetor resultante, a gente vai ter aceleração centrípeta. O mesmo vai acontecer com esse carro aqui e com esse carro aqui. Vamos desenhar aqui rapidinho só a aceleração centrípeta? Não, vamos desenhar tudo aqui mesmo. Ó, vetor velocidade, a resultante e a aceleração centrípeta.
Aqui é a mesma coisa, vetor velocidade, vetor resultante e a aceleração centrípeta. Galerinha, repara que para que a gente consiga ter uma curva, a gente obrigatoriamente precisa dessa aceleração centrípeta, porque graças a ela que a força resultante vai ser inclinada. Se não fosse pela aceleração centrípeta, o carro simplesmente iria ir reto e acabaria saindo da curva. Então, a aceleração centrípeta sempre vai estar presente em qualquer movimento de curva que você analisar. Só que agora tem uma perguntinha muito boa. Eu falei para vocês no começo da aula que a gente está estudando o movimento curvilíneo uniforme. Eu quero que você se lembre do ano passado, lá no nono ano. No nono ano, pelo menos no meu colégio, a gente viu um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. E a principal diferença nos dois, até o ano passado, era que movimento retilíneo uniforme era aquele movimento que é em linha reta e você vai ter o carrinho. Esse carrinho, ele vai andar para frente. Então ele vai com uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, é que ela não tem aceleração. Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, o carrinho vai andar para frente. Só que quando ele anda para frente, a sua velocidade acaba se modificando ao longo do tempo, porque ele tem essa aceleração. Então, espera aí, MRUV porque tem aceleração, né? MRU, movimento uniforme, porque não tem aceleração. Então, espera aí, por que que movimento curvilíneo uniforme é uniforme, sendo que ele tem essa aceleração? Por que que ele não é movimento curvilíneo uniformemente variado, se ele tem aceleração? Gente, eu quero que você perceba uma coisinha bem aqui. No movimento retilíneo uniforme, a sua principal característica é a seguinte: a velocidade é constante. Então, se você analisar essa velocidade desse carrinho bem aqui, ó, nesse instante de tempo, vamos supor que seja 10 segundos. Se passar um segundo, 10 segundos, ó, vamos supor que seja 10 metros por segundo a velocidade desse carrinho. Se passar um segundo, a velocidade vai continuar sendo 10 metros por segundo. Vamos supor que passe 100 segundos, a velocidade vai continuar sendo 10 metros por segundo. Passa 1000 segundos, a velocidade vai continuar sendo 10 metros por segundo. Ou seja, a principal característica do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade ela é constante. Então vamos anotar aqui, ó, velocidade constante. Essa é a principal característica do movimento retilíneo uniforme. Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, é diferente. No movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai ter velocidade. Só que com a velocidade, a gente vai ter uma aceleração. E essa aceleração, ela vai modificar o valor da velocidade. Perceba o seguinte: se eu estou andando para frente com uma velocidade de, sei lá, 10 metros por segundo, só que eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, o que, que significa aceleração, gente? É a variação da velocidade. Então, está dizendo o seguinte: se a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, é que é 1 metro por segundo a cada segundo. Ou seja, a velocidade vai aumentar em 1 metro por segundo a cada segundo que se passa. Então, se a velocidade agora é 10 metros por segundo, daqui a 1 segundo vai ser 11 metros por segundo, daqui a 2 segundos, vai ser 12 metros por segundo, daqui a 3 segundos vai ser 13 metros por segundo. Então, repara que com o passar do tempo, a velocidade, o valor da velocidade, vai acabar mudando. E essa é a principal característica do movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade não é constante. E, bom, se você for analisar o movimento curvilíneo uniforme, você vai ver que ele apresenta a aceleração. A gente acabou de falar da aceleração centrípeta, que é responsável por fazer essa curva que a gente acabou de estudar. Só que tem uma coisa. Vamos analisar esse vetor velocidade. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Se você não sabe muito bem sobre soma vetorial, gente, eu super recomendo você dar uma olhadinha em algumas aulinhas sobre soma vetorial. Se quiser que eu faça uma aula sobre soma vetorial, deixa aqui nos comentários, beleza? Mas é o seguinte, eu quero que você repare que o vetor velocidade, esse carinha bem aqui, em nenhum momento ele vai mudar. Ele sempre vai permanecer constante. Se aqui, por exemplo, a velocidade for de 10 metros por segundo, aqui também é 10 metros por segundo. E aqui também é 10 metros por segundo. E aqui também é 10 metros por segundo. Mas se for o seguinte, pô, Abreu, mas tem aceleração, não tem? Então, se a aceleração não devia variar a velocidade? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Vamos analisar o seguinte: olha para mim, olha para minha câmera, olha para o meu braço, beleza? Vamos supor que esse vetor aqui seja o vetor aceleração. E vamos supor que esse vetor B aqui seja o vetor velocidade. Eu quero que você perceba o seguinte: o vetor velocidade só vai alterar o que está nessa direção B aqui.
tá bom? E a aceleração só vai modificar o que está nessa direção bem aqui. Em nenhum momento a aceleração vai atrapalhar a velocidade. Não, isso não vai acontecer. Gente, como esse aqui está em um ângulo de 90 graus, em nenhum momento a aceleração vai acabar atrapalhando a velocidade. A única coisa que a aceleração vai fazer não é modificar o seu valor. A única coisa que a aceleração vai fazer é modificar o sentido e a direção da velocidade. Então, acompanhe aqui comigo. Inclusive, gente, só uma coisinha, tá? Ó, vamos pegar aqui o celular. É porque eu só quero que vocês visualizem realmente isso aqui que eu fiz para vocês. Tá vendo o celular? Se eu puxar ele para cima, com uma força para cima, e tiver que, vamos supor, que está aqui para o lado com uma força de 20, né? Aí para o lado. Agora eu puxo para cima. Ele vai continuar indo com 20 para lá. Se eu puxar para cima, não vai fazer diferença. Ele vai continuar indo para lá. Ou seja, a aceleração, que vai estar meio que puxando ele, tanto faz, a aceleração vai mudar em nada. Porque a velocidade vai continuar sendo esses 20. Então, se está indo 20 para cá e a aceleração está puxando para cima, não vai acontecer nada, porque ele vai continuar indo com 20 para lá. Então, nesse caso aqui, a aceleração ela não modifica o valor da velocidade. E se não modifica o valor da velocidade, é por isso que é um movimento uniforme, porque a velocidade, o valor da velocidade, ela é constante. A única coisa que vai mudar é o sentido e a direção. Quando eu falo de sentido, eu estou querendo dizer o seguinte: para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Quando eu falo de direção, horizontal, vertical, tá bom? Vamos lá, vamos analisar o seguinte. Ó, repara o seguinte: a velocidade aqui, ela está vertical para baixo. Agora a velocidade aqui está horizontal para a direita. Agora a velocidade aqui está vertical para cima. Agora a velocidade aqui, ela está horizontal para a esquerda. Eu quero que vocês percebam que a velocidade, o seu valor continua o mesmo. Continua a mesma coisa. A única coisa que mudou foi o seu sentido de direção. Reparem aqui estava vertical para baixo. Depois, ó, horizontal para a direita. Depois, vertical para cima. Depois, horizontal para a esquerda. A única coisa que se alterou aqui foi o sentido e a direção da velocidade. Gente, aqui, ó, não mudou o valor da velocidade, apenas o seu sentido e direção. Tudo bem? Então, essa é uma coisa muito importante se falar da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela só vai modificar o sentido e direção da velocidade. Ela nunca, jamais, nunca vai modificar o valor da velocidade. Ela que vai ser responsável por a gente ter esse movimento de curva. Tudo bem? Então, eu espero que tenha dado para entender. E agora, eu acho que a gente está quase acabando de fazer a parte teórica, tá bom? A parte introdutória à aceleração centrípeta. Ah, perdão, a força centrípeta. Mas eu vou falar uma coisinha para vocês aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho difícil de entender, mas eu vou mostrar um exemplo na prática, que vai ficar bem tranquilo a gente visualizar isso, tá bom? Vamos lá, acompanhe comigo. A gente vai ter um cara muito, muito importante, que eu fico babando o ovo dele, né? Um cara muito top, chamado Isaac Newton. Eu falei dele na última aula, falo dele quase nas minhas aulas, né? E a gente falou de Newton, em vez de dinâmica, né? E pai da dinâmica, Newton. Então, a gente viu em Newton o seguinte: Newton, uma vez, vai falar o seguinte: vai formar algum conjunto de leis. Vai formar a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Ele sabe o seguinte: a primeira lei de Newton é tudo aquilo que vale para quando está parado. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho um celular. O celular está parado. Aí você vai aplicar a primeira lei de Newton, que a força resultante é igual a zero porque está uma situação de equilíbrio. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre forças, sobre a força de Newton, ó, sobre lei de Newton, deixa aqui nos comentários, beleza? Agora, a gente tem a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é válida para corpos que estão em movimento. Então, se isso aqui está se movimentando, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? E também tem a terceira lei de Newton, né, que é aquela de ação-reação. Então, essa terceira lei de Newton não quero aprofundar muito agora, não. Mas eu quero que você preste atenção na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, então, ela é válida para corpos que estão em movimento. Então, repara o seguinte, esse carro aqui, ele está se movimentando, concorda comigo? Que esse carro aqui, ele vai estar indo para cá, depois ele tá indo para cá, depois para cá. Pô, o carro está se movimentando, né? E quando o carro se movimenta, a gente pode aplicar aqui a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte: força resultante, vamos anotar bem aqui em cima, força resultante
é igual a massa vezes aceleração. E agora eu te pergunto, né? O carro tem massa? Tem. O carro tem aceleração? Tem. A gente acabou de ver. Tem aceleração centrípeta. E se tem aceleração centrípeta e tem massa, ele vai ter uma força resultante. Aí você pode estar pensando, beleza, Abril. A gente viu que aqui tem o vetor F, né? Vetor V, perdão. A gente tem o vetor V, né? Vetor velocidade. E aqui a gente tem a força resultante, né? Pô, beleza. Então, essa fórmula aqui, né? Pegando a massa vezes a aceleração centrípeta, vai dar essa força resultante bem aqui. Não. Não. Não vai dar. Olha como é que a física é bonita. Gente, repara o seguinte. Quando a gente vai calculando força resultante igual a massa vezes a aceleração centrípeta, a gente vai ter uma outra força resultante. Quando a gente fizer esse cálculo, a gente não vai descobrir essa força resultante bem aqui. Essa força resultante bem aqui, a gente calcula através da soma vetorial, né? Desse carinha aqui e desse carinha aqui. Quando a gente utiliza essa fórmula aqui, massa vezes aceleração centrípeta, a gente vai descobrir uma outra força resultante. Uma força resultante que tem o mesmo sentido e direção da aceleração centrípeta. Então, uma coisinha que eu esqueci de falar. A aceleração centrípeta, eu quero que vocês percebam que ela sempre meio que aponta para o centro. Então, se eu estou aqui, ela vai estar apontando para o centro. Se eu estou aqui, ela vai estar apontando para o centro dessa curva. Se eu estou aqui, ela também vai estar apontando para o centro dessa curva. Se eu estou aqui, ela também vai estar apontando para o centro dessa curva. Então, a aceleração centrípeta, ela tem um sentido que a gente diz que é sentido radial. Radial vem da palavra raio. Raio, na matemática, é um segmento de reta que aponta para o centro. Então, repara o seguinte, se é um sentido radial, é porque é um sentido que aponta para o centro. Tudo bem? Então, gente, aqui, quando você faz esse cálculo da massa vezes aceleração centrípeta, você não vai encontrar essa força resultante. Você vai encontrar uma outra força. E essa força apresenta o mesmo sentido e direção da aceleração centrípeta. Ué, mesmo direção da aceleração centrípeta? E tem uma força que aponta para o centro? É. E essa força que aponta para o centro, a gente chama de força centrípeta ou força resultante centrípeta. Então, peraí, Abreu. Você está querendo dizer que quando eu vou para frente, quando eu faço um movimento de curva, eu tenho essa força resultante para cá e uma força para cá ainda? É. Vamos ver isso na prática, como é que acontece? Ó, acompanhe comigo, vê a tela aqui do meu iPad. Eu vou fazer, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, vai ficar meio gambiarra, tá, gente? Reparem não. Mas, ó, vocês estão vendo aqui a câmera do meu iPad, né? E aí, beleza? Ó, vamos colocar. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora, tá bom? Depois, a gente vai ver isso no próprio iPad. A gente vai ver isso depois, um desenhozinho que eu fiz para vocês, pra gente conseguir entender um pouco melhor essa tal de força centrípeta, tá bom? Eu quero que você pense o seguinte. Eu vou estar indo aqui para frente com o vetor v, com a velocidade. Só que minha força resultante, meu movimento, está indo para lá. Eu quero fazer essa curva bem aqui, ó. Eu quero fazer essa curva. Então, repara o seguinte. Minha força resultante vai estar para lá, tá bom? E eu vou estar indo para cá. A velocidade é para cá, minha força resultante para cá, beleza? Agora é o seguinte, eu disse que vai ter uma força para cá, ó, uma força que vai estar indo meio que no centro dessa circunferência aqui. Então, se tem uma força indo para cá, se eu esbarrar nessa parede aqui, ó, no caso do meu espelho, o espelho vai ter que fazer uma força em mim. Ação e reação. Então, ó, acompanha aqui comigo. Eu vou fazer essa curva, né? De novo. Ó, fazer a curva, fazer a curva, fazer a curva. A gente acabou de comprovar que existe essa força centrípeta. Gente, olha que legal. Então, quando você faz esse movimento de curva, você tem uma força. E essa força é a força centrípeta que a gente chama. Essa força centrípeta a gente consegue calcular através da seguinte fórmula. Força centrípeta, ou força resultante centrípeta, vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Essa força resultante centrípeta vai ter exatamente o mesmo sentido e direção da aceleração centrípeta. Então, gente, tem até uma coisinha que eu esqueci de falar, que a aceleração centrípeta a gente consegue calcular através de uma fórmula. Eu odeio fazer isso, tá? Eu odeio ficar passando fórmulas aqui sem explicar elas. Eu odeio mesmo, sério. Até para explicar a fórmula de círculo, por exemplo, eu gosto de falar a explicação do como que surgiu a fórmula, mas
eu vou ter que fazer essa fórmula aqui, gente, porque é muito complexinha a explicação dela. Então, eu vou só passar a fórmula para vocês. Eu vou passar um macete para vocês decorarem a fórmula. Eu devo fazer isso, mas vai ser o jeito. A aceleração centrípeta a gente consegue calcular através da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio do circunferência, desse círculo que a gente está meio que andando. Então, ó, repara que aqui eu vou ter esse círculo, né? Repara que aqui eu vou ter o círculo, né? Esse círculo vai ter meio que um raio. Então, esse raiozinho, a gente usa nessa fórmula aqui, tá bom? Vocês vão ver que algumas questões, quando a gente ver a aula prática, vai ficar um pouquinho mais claro. Tudo isso que eu falei vai ficar bem mais claro na aula prática, tá bom? Mas vocês vão ver depois. Então, a gente consegue calcular a aceleração centrípeta sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou seja, se a gente sabe a fórmula da aceleração centrípeta, a gente consegue substituir aqui. Então, força centrípeta vai ser igual a massa vezes V ao quadrado sobre R. Essa é a fórmula da aceleração centrípeta, ó, da força centrípeta, também chamada de força resultante centrípeta, tá bom? Então, gente, resumindo, eu só quero que vocês entendam o seguinte: aqui vai ter uma força, assim como a gente acabou de comprovar quando eu bati ali no espelho. Vamos ver como é que vai acontecer, ó. Finge que esse aqui sou eu, tá bom? Esse aqui sou eu. Eu visto de cima, né? Aqui seria o meu armário, né? Que eu bati ali, ó. Que seria meio que o espelho meu, né? Aqui vai ser meio que o armário. Aqui uma porta aqui, não sei se apareceu, mas tinha uma porta aqui e uma porta aqui à minha frente. Então, repara o seguinte, eu fui para cá com uma velocidade v. Só que a minha resultante foi para cá. E a gente comprovou o seguinte, se a força centrípeta existir, eu vou fazer uma força para cá. Deixa eu ficar reto, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma força para cá. E se a força centrípeta realmente existir, a parede, quando eu esbarrar nela, vai ter que fazer uma força em mim. Ação e reação. Faço uma força, a força volta. E foi isso que aconteceu. Quando eu fui me movendo, quando eu fui movendo, eu esbarrei aqui e a parede fez uma força contrária a mim. Ou seja, nesse movimento de curva, a gente vai ter essa força centrípeta. E é isso que vai ser responsável por esse movimento de círculo, tá bom? Gente, eu sei que é muita informação, parece meio confuso, mas eu quero que vocês saibam o seguinte. É graças à força centrípeta que a gente vai ter esse movimento de curva, esse movimento curvilíneo, tá bom? E a gente consegue calcular essa força centrípeta pegando a massa e multiplicando pela aceleração centrípeta, beleza? Uma outra coisa que eu queria falar bem rapidinho, rapidinho. Eu só quero que vocês pensem o seguinte, galera, tem muitas fontes na internet que dizem que essa velocidade, que a gente referiu muitas vezes com o vetor v, isso aqui, ó, essa velocidade, ela também é chamada de velocidade tangencial. Eu já vou explicar o porquê. Ó, vamos supor que eu tenho aqui um carro, e esse carro tem essa trajetória bem aqui, ó. Tem aqui um carro, vou desenhar um carrinho aqui bem simples, mas eu tenho um carrinho aqui, ó. Esse carrinho bem aqui, ó. Esse carrinho bem aqui. Eu tenho esse carro. Esse carro aqui, a velocidade dele vai estar para frente, não é? Essa é a velocidade v. Quando eu falo que algo é tangencial, quando algo é tangente a algo, é que vai estar tocando essa coisa, tá bom? Então, eu quero que você perceba que nesse caso aqui, essa velocidade, ela está tangente, porque ela está tocando o círculo, está tocando essa circunferência, tá bom? Agora, se eu mudar a posição e o carrinho estiver aqui, ó, repara que ainda assim vai ter essa velocidade para cá. E essa velocidade ainda vai estar tocando, vai estar tangenciando essa circunferência. Então, gente, o mesmo vai acontecer se o carrinho estiver aqui, se o carrinho estiver aqui, se o carrinho estiver aqui. Tanto faz, ó. Repara que sempre essa velocidade ela vai estar tocando, sempre você vai estar tocando essa circunferência. Então, você pode encontrar, gente, em algumas fontes, essa velocidade sendo chamada de velocidade tangencial. E você lembra aqui em cima que a gente fez esse eixo, né? O eixo que essa velocidade tangencial está, também pode ser chamado de eixo tangencial, tá bom? São alguns nomes bem complexos que a galera geralmente atribui, muitos livros de física têm esse tipo de informações, mas pode chamar de velocidade v e tudo mais, mas ele realmente tem esse nome, tá bom? Velocidade tangencial, beleza? Galerinha, essa é a primeira parte da aula, e daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns exercícios sobre, beleza? Eu vou falar um pouquinho sobre os casos, tranquilo? Um pouquinho sobre os casos da força centrípeta, e eu acho que falando dos casos vai ficar um pouquinho mais claro como é que acontece a força resultante centrípeta, tá bom? Até daqui a pouco, galera!